Todos, aqui é João Mirani, eu tenho 24 anos, moro em Nova Campina, interior de São Paulo, e eu decidi fazer esse vídeo hoje para compartilhar um pouquinho com vocês as minhas vivências no grupo Aiken. Eu sou gaga desde criança, desde que eu me conheço por gente, e essa sempre foi uma grande dificuldade na minha vida. Só que por muito tempo eu tentei ignorar, e essa tendência a ignorar fez com que eu me tornasse, criasse uma personalidade muito tímida mesmo. Durante toda a minha infância e adolescência eu fui uma criança, uma adolescente muito tímida, muito fechada por essa dificuldade. Só que por muito tempo eu queria meio que esconder isso, né? Dizer que eu não me importava, que não era algo que me feria de verdade. Mas inconscientemente eu tinha esse medo de falar, esse medo de me expressar. E uma coisa que me ajudou bastante, eu vi que tem alguns posts aí de algumas mães, às vezes preocupadas com os seus filhos, né, devido a isso, mas uma coisa que me auxiliou muito para que eu me desenvolvesse mais foi a prática esportiva. Sempre gostei muito de esporte e isso me ajudou muito a socializar, a conhecer outras pessoas e ver também que eu era capaz de fazer muita coisa. Então, quando eu era adolescente, eu comecei a fazer aula de karatê, né, um esporte de luta, e foi muito bom, assim, porque a gente saía muito, ia para vários lugares para participar de competição, e eu tinha que falar, conversar com várias pessoas, e daí também foi um tempo muito bom, assim, que eu comecei a ver que eu era capaz de fazer. Outra coisa importante que eu gostaria de destacar é que eu via algumas pessoas, de certa forma, criticando os pais porque não colocou na fome quando era criança, ou algo do tipo, né? Meio que revoltado. Posso dizer também que os meus pais, infelizmente, eles não tinham essa visão. Sempre que eu questionava alguma coisa, eles falavam: não, você fala bem, você é muito nervosa, respira, ou algo do tipo, que a gente sabe que não ajuda em nada, né? Mas eu acredito que os nossos pais nos amam, só que muitas vezes eles não têm essa noção do quanto a gagueira é séria e o quanto ela é prejudicial, né? Porque muitas vezes a gente fica em silêncio, mas só a gente sabe o quanto dói você querer falar algo, querer se expressar de alguma forma e não conseguir. A gente sabe, vocês sabem muito bem, acredito que o grupo é formado grande parte ou totalmente por pessoas que são gagas ou eram gagas e querem superar isso. Então, isso que muitas vezes os nossos pais acabam não entendendo e não procurando o tratamento certo no tempo, né? Porque a infância a gente sabe que é um período mais fácil, que é o período de desenvolvimento da criança. Mas eu acredito que toda essa carga que a gente tem, todas essas marcas que foram deixadas por essa dificuldade, acredito que a gente tem que usar isso pro nosso bem, entender de certa forma as lições que a gente aprendeu através disso e não ficar mais preso ao passado, porque meus pais poderiam ter feito, alguém poderia ter visto, porque poderia. Hoje a gente que escolhe o nosso caminho, né? Somos adultos e a gente sabe o que a gente está fazendo, e agora é uma escolha: eu continuar do mesmo jeito ou eu decidir mudar. Então,
eu acredito que é tudo uma questão de decisão. Mas o ponto mais importante que eu acho que me fez pensar realmente nessa questão, como eu falei, por muito tempo eu ignorei a gagueira. Eu fingia e tentava fazer ao máximo que as pessoas não descobrissem. Então eu entrei, depois que eu comecei a praticar esporte, eu evolui bastante. Comecei a me socializar melhor. Quando entrou na fase da faculdade, eu comecei a fazer faculdade. Fiz faculdade de educação física e algumas vezes eu confesso que passei por situações difíceis, como apresentação de trabalho e tal, mas isso nunca me impediu de fazer essa faculdade que eu tanto gostava. Comecei a fazer estágio e o primeiro curso eu fiz licenciatura, e a licenciatura, como todos sabem, é para dar aula, para ser professora. Então é um grande desafio ser professora, né? Porque eu preciso falar o tempo todo, utilizar a minha voz, preciso ter autoridade com as crianças. Mas eu vi que o fato de ter tentado fazer, o fato de certa forma, entre aspas, ter ignorado essa dificuldade me ajudou muito. Porque hoje eu sou professora, eu dou aula e, tipo, é raro, muito raro gaguejar com as crianças. E é muito bom. Assim, é o tempo que eu até me esqueço que eu sou gaga. Mas se eu ficasse lá atrás pensando, mas eu sou gaga, mas meus pais me colocaram na fono, mas ó o mundo, mas todo mundo vai me criticar, quem sabe eu nem tivesse feito a faculdade. E eu apresentei o TCC, eu gaguejei na apresentação. Não muito, mas deu pra... Mas acabou passando, todo mundo achou que eu tava nervosa, né? Como todo mundo fica em apresentação. Mas foi... eu consegui. Depois disso eu decidi fazer uma pós. Daí eu fiz mais um ano de bacharelado em educação física mesmo. Então, no ano retrasado eu apresentei 2 TCCs no mesmo ano. Foi um período bem tenso, assim, mas tive medo, eu posso dizer que ainda tenho muito medo, mas o ponto crucial que fez eu ver o quanto a gagueira me atrapalhava a minha vida e que esse problema eu precisava encarar ele de frente foi exatamente em 2012. Em 2012 eu participei de um projeto missionário. Eu sou da Igreja Batista e terminando a faculdade eu decidi de doar um ano como voluntário em um projeto fora do Brasil. E eu fiquei um ano fora no Paraguai e no Chile. Como vocês sabem, lá eles falam espanhol. Imagina uma pessoa gaga que tem dificuldade de falar já o português, ter que aprender outro idioma tão difícil que é o espanhol. Todo mundo acha que é fácil, mas não é não. E foi um período extremamente difícil, além de toda a questão de estar fora de casa, né, e estar longe dos meus pais. Teve toda essa questão e foi um período assim que eu aprendi muito. Foi um período que eu aprendi muito, mas eu também período assim que eu sofri muito mesmo por essa questão da fala. Eu via todos os meus colegas falando que tinha aprendido bem espanhol, eu sabia, eu compreendia todas as palavras, mas eu tinha uma dificuldade imensa, muito difícil para falar. Então foi um ano que eu fiquei meio que em silêncio. E ali eu vi que eu precisava encarar, porque até então eu ignorava, ficava triste, mas eu queria dar uma que tipo, isso não importa, e realmente importava sim. Daí, voltando de lá, eu procurei a fono pela primeira vez, eu nunca tinha ido a fono. Fiz quase um ano de tratamento, que foi um tempo bom. Acredito que tudo na nossa vida é aprendizado, mas não ajudou tanto
Era muito bom quando eu tava lá, a minha fono era quase que minha psicóloga. Mas eu fiquei quase um ano e foram raras as vezes que a gente mudou os exercícios. Então isso foi desmotivando, né? Porque o ser humano, a gente vive de resultados. Mas seguindo, eu parei de fazer a fono porque ela precisou, ela teve alguns problemas de saúde. E eu acabei deixando também, como eu vi que eu não estava sendo tão eficaz, eu larguei. E daí assim eu segui minha vida, né? Tentando ignorar e tentando dizer que isso não era tão importante. Mas ano passado eu passei por algumas situações difíceis, assim, e foi um tempo que eu estava muito estressada por questão de trabalho, questões de percas. Então eu fiquei mais ansiosa do que eu já era, mais angustiada, e resultado disso, a minha fala piorou muito. Então era um tempo que foi muito difícil, porque eu senti uma dificuldade imensa para falar, muita dor de cabeça, muita dor nessa região do pescoço. Você que é gago sabe, quando a gente força para falar, é como se tivesse um grande desgaste nessa região. E então foi um tempo muito difícil, eu fiquei praticamente em depressão, né? Fiquei em uma situação assim, me sentindo realmente inútil, porque eu pensava que eu tinha chegado até um ponto que eu tinha feito a faculdade e tal, eu tinha feito a pós, mas eu nunca ia conseguir crescer de verdade profissionalmente devido a essa profissão, que eu nunca conseguiria investir mais no projeto social que eu tenho, e tenho vários sonhos em relação a isso, relação até fora do país, e eu comecei a pensar que eu não ia ser capaz de fazer isso, e eu entrei num processo de uma tristeza profunda assim mesmo, e a fala foi só decaindo, piorando, e eu me vi numa situação aqui assim muito difícil mesmo. Mas eu tenho muita fé, não vou entrar na questão agora aqui, mas eu tenho muita fé em Deus, e foi um tempo que Deus falou muito comigo em diversos pontos, né? De tudo aquilo que Ele tinha pra mim, e uma das coisas foi que eu tinha que encarar os meus medos de frente, e porque muitas vezes, como eu já falei, a gente fica colocando a culpa em todo mundo e menos na gente mesmo. A gente quer sempre jogar a responsabilidade nos outros, pelos nossos fracassos. E eu comecei a ver então alguns pontos bons, né? De toda essa dificuldade, de todas essas marcas. A vida nos atira algumas pedras, e daí cabe a nós o que a gente vai fazer. Se vai deixar essas pedras nos acabarem com a nossa vida, destruir os nossos sonhos, ou então a gente pode usar essas pedras e construir algo a partir disso. Percebi que todo esse tempo de silêncio, de dificuldade, eu comecei a observar as pessoas de outra forma. Porque se você fica muito tempo calado, porque por medo de falar, ou achando que vai gaguejar, a gente se torna uma pessoa que observa mais o mundo à sua volta, né? E eu aprendi muita coisa observando as pessoas. Eu aprendi também que independentemente da sua limitação, você é capaz de fazer muita coisa. Então hoje eu consigo olhar para as pessoas e consigo incentivá-las e vê-las de uma forma. Então às vezes as pessoas vêm com aquele pensamento pessimista, né, sempre criticando, e hoje eu consigo olhar para as pessoas e falar: nossa, você é capaz de fazer isso, você pode fazer isso. E essas foram algumas das muitas lições que eu aprendi nesses anos. E daí no ano passado eu estava pesquisando, eu participei de um curso
em uma universidade, eu recebi o convite para fazer mestrado, para prestar o processo seletivo e tentar uma bolsa. E no primeiro momento, quando o professor me falou, a minha primeira resposta é não, eu não consigo, eu não sou capaz. Como que eu vou fazer um mestrado sendo que eu não consigo falar? Como que eu vou pensar em dar aula para alguém ou numa sala em uma universidade, no ensino superior, ou trabalhar em pesquisa com as pessoas tão inteligentes, né? Sendo que eu tenho essa dificuldade para falar, o falar tem horas que foge a ideia por causa da ansiedade, o medo e tal. Só que daí eu resolvi tentar. E daí, ao mesmo tempo que eu resolvi tentar, eu entendi que eu tinha que encarar e buscar os meios. E uma dessas pesquisas na internet, eu tava precisando no Face, e eu encontrei o grupo Aiken Operação. E eu posso dizer que foi algo muito bom. Sou muito grata a Deus pela vida do Jorge e do Alexandre. Eu tenho aprendido muito. Eu coloquei o meu número lá do WhatsApp e eles me adicionaram no grupo. Quando eu vi os exercícios, né, yoga, meditação, essa questão de respiração, eu pensei, será que isso dá certo mesmo? Mas acredito que o primeiro passo para você conseguir seu objetivo é acreditar, mesmo quando você não vê os resultados, mesmo quando você não entende muito porquê. E eu comecei a fazer os exercícios, mesmo muitas vezes cansada, sem querer fazer, né? Mesmo sem o tempo. Eu lembro que um dos dias eu escrevi para eles, eu falei, né, no grupo, que eu tava sem tempo, e acredito que foi o Alexandre que respondeu, mais ou menos assim, com o tempo a gente faz, e a gente acha tempo para aquilo que é importante. E se a fala é algo importante para mim, eu tinha que achar um tempo para cuidar dela, e isso é essencial, né? A fala é essencial, e se tem algo que eu sonho, que é para minha vida hoje, é falar fluentemente, sem ter essas travas. E eu comecei a fazer os exercícios, comecei a me acostumar a fazer, achei o máximo a ideia de ter uma segunda, ter terceira fase. Isso hoje é parte da minha vida. Mas uma coisa importante, acredito que não é um milagre, eu ainda travo. Se você observar bem no vídeo, tem alguns momentos que trava, mas eu posso dizer que depois que eu comecei a fazer os exercícios, eu sinto um alívio muito grande assim, ao falar. Já não sinto mais aquelas dores no pescoço. Hoje em dia eu me sinto uma pessoa mais positiva. Tenho ouvido muitos vídeos de motivação, mindset, e tem sido muito bom mesmo. Hoje eu acredito que tudo aquilo que eu vi, que a gagueira não tem cura, que eu vou sempre falar assim mesmo, que eu vou chegar até certo ponto e não vou conseguir ir mais à frente, eu acredito que tudo isso é mentira. Foi mentiras que eu acreditei por muito tempo, e eu deixei de fazer muita coisa bacana. E hoje eu tenho vários projetos novos, tenho várias ideias, e eu acredito que é isso que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas esse é um pouquinho da minha história. E uma coisa que eu tenho aprendido com esses dois caras aí, o Jorge e o Alexandre, é que tudo aquilo que é bom pra você, você tem que compartilhar com as outras pessoas. É isso que eu tô falando, que eu tô fazendo agora. Tô falando com vocês, compartilhando. Se você tá em dúvida se vale a pena ou não fazer os exercícios, eu recomendo muitíssimo. Pra mim tem me ajudado muito, continuo fazendo, vou continuar curtindo essas fases. Se Deus quiser, daqui a um tempo eu poder estar
ajudando outras pessoas também. Acho que essa é a questão principal da nossa vida. A gente não é o fim, a gente é o meio, uma ponte para estar auxiliando os outros. Deus abençoe muito a vida de vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau.